Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre citologia e essa aula vai ser ministrada por mim, Bianca Assis do Vale, e eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, Campo Bragança, e eu que vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a aula. Bem, vamos lá. Citologia, o que é? A palavra citologia ela deriva do grego, de citos, que significa célula, e logia significa o estudo, né? Então é o estudo da célula. De modo geral, as células, elas primordialmente, elas são definidas como células procariontes e eucariontes. E por que disso? Bem, deixa eu só botar aqui um laserzinho, isso. Eucariontes, significa verdadeiro, nesse caso. E carionte se remete à carioteca, que é uma membrana nuclear. Então, nesse caso, as células procariontes, elas não possuem carioteca verdadeira em relação às células eucariontes, que aqui estão mostradas pela célula animal e célula vegetal. E aqui uma célula bacteriana. Aqui. Seguindo. Vamos caracterizar agora a célula animal. Bem, a célula animal, ela possui o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né, ribossomos e outras organelas. Porém, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente da membrana celular, ou ainda da membrana plasmática. Eu coloquei essa foto aqui, que é de microscopia eletrônica, né, para mostrar o quão fininha é essa membrana plasmática. Ela chega a medir 8 nanômetros, que é uma unidade de medida muito pequena. Bem, quanto às funções da membrana plasmática, nós temos o revestimento celular. Deixa eu só mudar aqui para a caneta. Isso. Nós temos o revestimento celular, que é justamente pelo fato dela ser a camada mais externa da membrana da célula, né? E isso possibilita as interações celulares, tanto com o meio externo quanto com o meio interno. E também tem uma outra particularidade que eu acredito que seja uma das mais importantes, que é a permeabilidade seletiva. E o que quer dizer isso? A permeabilidade seletiva quer dizer que não é qualquer íon que entra aqui dentro, não é qualquer molécula que entra dentro da célula, entendeu? Então, ela é muito seletiva quanto aos substratos, quanto aos solutos que vão entrar aqui. Bem, enquanto as propriedades, ela possui propriedade de elasticidade, como, por exemplo, as células do tecido adiposo, e de regeneração. Bem, vamos adiante. Agora nós vamos caracterizar um pouquinho sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela possui uma bicamada lipídica. E os principais componentes químicos são justamente lipídios e proteínas. Como vocês podem ver, essa região aqui, né, ela é a mesma coisa aqui embaixo. Logo, essa camada, ela não é uma camada única. Da mesma forma como você encontra dispersão de proteínas e de lipídios aqui em cima, adjunto ao meio extracelular, você também vai encontrar proteínas e lipídios na parte intracelular, né? Em contato diretamente com o meio intracelular. Outra coisa que vale lembrar também é que esses lipídios, necessariamente esse aqui, essa parte aqui é um fosfato, né? E essa parte aqui é um ácido graxo.
e juntos os dois formam os fosfolipídios da bicamada lipídica. Beleza, vamos seguindo. Essa região que eu acabei de falar para vocês, que tem maior contato com a água, uma vez que possuem fosfatos, ela é chamada de região hidrofílica. Hidro quer dizer água, né? E fílica quer dizer afinidade. Então, quer dizer que nessa região, a membrana, ela possui maior afinidade com a água. E aqui é que ocorre as principais entradas de substâncias para o meio intracelular. Bem, outras características importantes também são as regiões hidrofóbicas, ou a região hidrofóbica, que é justamente essa parte aqui dos ácidos graxos, que não entra em contato com o ambiente aquoso ou com as substâncias. Por isso, existem as proteínas integrais e transmembranas, que é para possibilitar a entrada de moléculas para o meio intracelular. Vamos adiante. Aqui nós temos proteínas integrais, que são aquelas que perpassam a membrana plasmática, as proteínas periféricas, que estão necessariamente ou nessa parte aqui próxima ao meio intracelular, ou necessariamente nessa parte aqui próxima ao meio extracelular, né? Nós temos aqui os glicolipídios, que são lipídios com carboidrato, né? E aqui as glicoproteínas, que são as proteínas com carboidrato, bem aqui. E esses dois, juntamente com esse aqui, esse, formam o glicocálix, que posteriormente eu vou falar mais sobre sua função. Bem, aqui nós temos uma estrutura muito importante para o funcionamento da atividade da membrana, que é o colesterol. Imaginem que essa membrana ela tenha um aspecto de azeite ou de óleo e que ela precise sempre estar em movimento para que a sua atividade seja efetuada. Então, em temperaturas baixas, esse colesterol que está aqui, ele funciona como um tampão no sentido de temperatura. É ele que possibilita com que essa membrana não fique enrijecida ou se torne mais dura devido às baixas temperaturas. Esse modelo aqui de membrana, ele tem um nome de mosaico fluido. Por quê? Porque essa imagem aqui, ela está estática. Mas imaginem isso dentro de cada célula nossa. Isso aqui, ele é fluido, ele é dinâmico. Isso aqui tudo está em movimento. E esse modelo ele ficou conhecido por Singer-Nixon. Vamos mais adiante. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o glicocálix e a parede celular. O glicocálix, então, a principal função dele é a proteção e o reconhecimento celular, como mostra aqui, né? Glicoproteínas e os glicolipídios. A proteção e reconhecimento. Por que nós falamos de proteção? Porque é graças a essas proteínas e a esses glicolipídios que nós temos o reconhecimento de células invasoras e que possivelmente são agentes patogênicos, né? Então, quando uma célula invasora chega aqui, vou montar aqui um esqueminha, as proteínas receptoras aqui, elas vão entender
que essa estrutura que acabou de se conectar aqui, ela não faz parte do organismo daquela pessoa. E aí ela transmite um sinal mecânico que vai ser transmitido um gerado químico, um sinal químico, e aí vem uma outra célula de defesa e fagocita essa célula aqui, não permitindo com que ela atravesse a membrana. Quanto à parede celular bacteriana, a principal função da parede celular, nesse caso, é da forma bacteriana. Aqui nós temos uma forma bacteriana de bastonete, né? Mas nós sabemos que não tem só essa forma de bactéria. Existem as bactérias do tipo cocos, vibriões, bacilos. Então, são várias formas de bactéria que a parede celular é responsável por dar essa forma. E também evita a lise celular, ou seja, evita que quando essa célula bacteriana, ela entre em contato com o ambiente hipotônico, que eu vou explicar posteriormente o que seja, ela não exploda nesse caso, não estoure, né, entre aspas. E a principal diferença da parede celular bacteriana por glicocálix é que, enquanto a composição química do glicocálix é formada por glicoproteínas e glicolipídios, aqui nós temos peptidoglicano, que na verdade são açúcares e aminoácidos, né? Passando agora para a parede celular vegetal. Qual a principal função? Dar rigidez ao corpo da planta. É ela que também mantém a forma da parede da planta, né? Ser mais espessa, ser mais fina. Se o tronco pode ser mais grosso ou não, é em decorrência da parede celular. E a principal diferença na composição química entre a célula bacteriana e a célula vegetal é que, no caso da célula vegetal, a principal composição química da parede celular é formada por celulose, que é também derivado do carboidrato, derivado da glicose. Bem, aqui vamos falar um pouco sobre algumas especificações da parede celular vegetal. Os plasmodesmos, como mostra bem que sim, plasmodesmata, eles são canais de comunicação entre os citoplasmas, ou seja, isso aqui tudo é uma célula, e isso aqui também. Então, essas células se comunicam por esses canais. Tem a entrada e tem a saída de solutos por esses canais. Enquanto que os desmostúbulos, eles são também canais de comunicação, mas entre o retículo endoplasmático liso das células, né? Que é responsável pela síntese de lipídios e também armazenamento e o que confere um aumento da célula vegetal. Vamos seguindo. As especificações da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem algumas especificações que possibilitam aumento da superfície de absorção, como é o caso das microvilosidades nas células da parede intestinal, né, que aumentam a absorção de nutrientes. Nas células do tecido renal, nós temos as invaginações, que também aumenta a absorção, né, de nutrientes, principalmente de íons. Dentre as junções comunicantes, nós podemos falar da zônula de oclusão, que é responsável por vedar a passagem de íons e moléculas de forma total ou parcial, e ainda controla a diferença de concentrações de soluto entre os tecidos. Essa parte de concentração de soluto entre os tecidos eu vou falar posteriormente, quando eu estiver explicando sobre permeabilidade seletiva. Bem, após isso, nós temos também os desmossomos,
que nada mais são do que fibras proteicas que garantem aderência às células. Nesse caso aqui, as células dos epitélios dos órgãos, né? Que possuem aderência do citoesqueleto entre as células adjacentes, que é as células ao lado, né? Como mostra bem aqui, ó. As interdigitações, por sua vez, elas são estruturas, como vocês podem ver, são reentrâncias ou saliências, né? Da membrana plasmática, que se encaixam servindo para promover a adesão entre as células epiteliais. E as junções comunicantes são também células de comunicação entre as células, aqui, como vocês podem ver, e elas têm a principal função, o funcionamento coordenado e harmônico entre as células. Vamos passando. Quanto à permeabilidade à água, a gente sabe, né, a gente já falou da permeabilidade seletiva e que a membrana celular ela é muito permeável à água. Então, aqui é uma célula animal, é uma hemácia, tá? Uma célula humana. É uma hemácia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as soluções hipertônicas. Percebam aqui que tem mais água saindo do que entrando, né? Então, nesse caso aqui, essa célula, ela está perdendo água para o ambiente. Então, ela diminui o volume da água, ela diminui o volume da célula e tem muita saída de água. Por isso, ela fica assim meio murchinha, dessa forma. Enquanto na isotônica, a mesma quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Logo, o volume da célula ele não se altera em decorrência disso. E a hipotônica, nesse caso, é quando você tem muita água entrando na célula e aí ela fica assim, esse aspecto bem inchadinho. E acontece, às vezes, a lise celular, ou seja, essa célula aqui, ela estoura. Vamos falar agora de osmose na célula vegetal. Bem, essa região aqui é o vacúolo, é onde se concentra a maior parte de material aquoso, né? Nesse caso aqui, é uma situação isotônica. É quando a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Por isso o vacúolo tá desse jeitinho aqui, bonitinho. Aqui tem uma solução hipotônica. Como eu já falei antes, você tem o aumento do vacúolo, né? Porque tem mais entrada de água do que saída, né? Então, essa aqui, ela tá prestes a estourar, no caso. Acontecer a lise celular, que a gente chama, a morte da célula. E aqui nós estamos em uma solução hipertônica. É quando tem muita saída de água e pouca entrada, como mostra a figura. Aí fica bem murchinho o vacúolo, como vocês podem ver. E a aula de hoje foi isso. Agradeço a compreensão de todos, espero que tenha ajudado e boa noite.